Olá, é um prazer estar com vocês na nossa primeira aula de práticas inclusivas na educação profissional e tecnológica. Hoje nós falaremos sobre a história da educação especial. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Daniela Pereira, meu sinal é este aqui. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros e com óculos marrom escuro. Eu estou usando uma blusa xadrez nas cores preto e branca, batom na cor rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar colorido. Atrás de mim é um armário de madeira com diversos livros. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras libras, em normal superior e em pedagogia. Eu sou especialista em Libras, especialista em educação à distância, em atendimento educacional especializado e em supervisão escolar. Eu trabalhei de 98 a 2020 na educação básica e desde 2011 eu trabalho também no ensino superior, tá? Tanto na modalidade presencial como na educação à distância. Bom, nós pretendemos durante a nossa aula possibilitar reflexões sobre a prática inclusiva que atendam às demandas atuais da sociedade e das pessoas com deficiência. Então, para a gente começar, nós deveremos entender que o primeiro passo para a gente assumir uma atitude inclusiva, ao relacionar-se com pessoas com deficiência, é a gente entender que pessoas com deficiência são, antes de mais nada, pessoas, como quaisquer outras. Então, pessoas com deficiência, elas são tão plurais quanto as pessoas sem deficiência, com peculiaridades e contradições. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, e pela igualdade de oportunidades. Dessa forma, o diálogo deve ser sempre a primeira alternativa para a gente buscar compreender quais as necessidades específicas e como minimizar as barreiras que dificultam a autonomia e o acesso integral dessas pessoas ao contexto em que elas estão inseridas. Então, o lema da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reforça o quão importante é a participação dessas pessoas na construção desse processo de inclusão. Nada sobre nós sem nós. Assim, o diálogo com o estudante é imprescindível, e sempre que houver dúvidas, é possível perguntar qual o melhor caminho para atendê-lo com mais eficiência. É importante também a gente se atentar para a participação nas atividades e interação com a turma. O docente pode ser um agente multiplicador da inclusão em sala de aula. Tá, e o que seria então a educação inclusiva? A educação inclusiva ela pode ser entendida como uma concepção de ensino que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Então, ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Ela implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Os 5 princípios da educação inclusiva são: toda pessoa tem o direito de acesso à educação, toda pessoa aprende, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos, a educação inclusiva diz respeito a todos. A educação inclusiva favorece a diversidade na medida em que ela considera que todos os alunos podem ter necessidades específicas em algum momento da sua vida escolar. Então, há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da unidade de ensino. Por exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos. E o que seria, então, a educação especial? A educação especial ela é o ramo da educação voltado para o atendimento e educação de pessoa com alguma deficiência.
preferencialmente em instituições de ensino regulares ou ambientes especializados, como, por exemplo, escola para alunos com surdez, escola para alunos com deficiência visual, escolas que atendam a pessoas com deficiência intelectual. Então, conforme o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Lei 9394 de 96, os objetivos da educação especial são os mesmos da educação geral. O que difere, entretanto, é o atendimento que passa a ser de acordo com as diferenças individuais do aluno. Então, ela observa, ela se desenvolve em torno da igualdade de oportunidade, atendendo às diferenças individuais de cada aluno através de uma adaptação do sistema educativo. Dessa forma, todos os educandos podem ter acesso a uma educação capaz de responder às suas necessidades. Então, o ensino especial, ele tem ganhado visibilidade nas últimas 2 décadas devido ao movimento de educação inclusiva, mas ele tem sido também alvo de críticas por sua exclusividade e por não promover o convívio entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. Vamos passear na história e fazer um breve histórico da educação especial no Brasil. O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa dos direitos de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferenças como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva ela assume um espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os estudantes tenham suas especificidades atendidas. Então, torna-se essencial conhecermos um pouco da história da educação especial no Brasil através de alguns marcos históricos e narrativos. Então, os primeiros passos para a inclusão. A criação do Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, foi no Rio de Janeiro, sob a direção de Benjamin Constant. A criação do Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, também no Rio de Janeiro, sob a direção de Edouard Jouet, hoje denominado Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES. A fundação do Hospital Juliano Moreira, em 1887, no Rio de Janeiro, para o atendimento de pessoas com deficiências físicas e intelectuais. A fundação da Escola México, em 1874, aqui na Bahia, dando início à assistência médica aos indivíduos com deficiência intelectual. A fundação do Instituto Pestalozzi, em 1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. A implantação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, em 1954. A Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. Em seu artigo 205, ela vai colocar que a educação é um direito de todos. E no artigo 206, ela diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E já no artigo 208, ela vai dizer que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, no inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse termo, portadores de deficiência, subtende-se como pessoas com deficiência, tá? O texto precisa de atualização. A lei
7.853, ali ainda, de 1989. Lá no artigo 8º, ela diz que constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. No inciso 1, recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Ou seja, torna crime a recusa de pessoas com deficiências nas escolas. Muitas vezes, quando notado algum comprometimento, o estudante era excluído e sua matrícula na escola era recusada antes dessa lei entrar em vigor. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990, né, que vai dizer que os pais se tornam obrigados a matricular seus filhos na rede regular de ensino. A Declaração Mundial de Educação para Todos, a Conferência de Juntiém, também em 1990, ela vai dizer que a educação é considerada como primordial para todos. E a Declaração de Salamanca, em 1994, que ela trouxe metodologias de como incluir as pessoas com deficiência na educação. No inciso 3 da Declaração de Salamanca, ela coloca orientações para ações em níveis regionais e internacionais. Lá no inciso 7, ela fala sobre o princípio fundamental da escola inclusiva, que é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, e independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Vai dizer ainda que as escolas inclusivas, elas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. A Política Nacional da Educação Inclusiva, em 1994, que é um marco de retrocesso na história da educação especial inclusiva, ela vai abordar a matrícula da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, caso essa criança, esse aluno, tivesse condições de realizar as tarefas e cumprir os mesmos objetivos das pessoas sem deficiência. Temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, que vai estabelecer que os sistemas de ensino deveriam encontrar práticas e métodos para revolucionar o ensino das pessoas com deficiência. Então, ela trata da aceleração dos estudos para pessoas com superdotação, aborda uma terminalidade específica para aqueles que não conseguiam acompanhar os estudos como os demais colegas, né, que a gente chama, que era chamado até então de atestado de incompetência, né, e tem uma declaração que o aluno mudou de série, mesmo não conseguindo alcançar os objetivos. Mas qual que era esse objetivo, né? O decreto 3298 de 1999, ele é um marco importante porque ele colocou a educação especial como uma modalidade que perpassa todas as modalidades de ensino. Então, significa, judicialmente falando, em termos de políticas públicas, que se possa requerer o atendimento educacional especializado, o AEE, desde o infantil. Então, é um avanço significativo. Temos também Diretrizes Nacionais da Educação Especial e da Educação Básica, em 2001, que ela coloca a escola como responsável por elaborar um método de ensino para o público da educação especial. Então, é um ponto contraditório foi colocar a educação especial como uma modalidade suplementar ou complementar, e que poderia ser substitutivo à educação convencional, o que não é nada inclusivo. Também a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, em 2008, ela trata de uma nova educação especial, né, que deve ocorrer de forma inclusiva e que o sistema especializado deve ser realizado em período oposto ao ensino regular, na própria escola ou em centro especializado. Esse documento, ele também discorre sobre os conteúdos, a formação, a atuação do professor do atendimento educacional especializado. Ele cita os profissionais que irão atuar na educação especial, professor de AEE, professor de Libras, professor de português como segunda língua de alunos com surdez, revisor de Braille, professor especializado do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento à Deficiência Visual, né,
CAP, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Esse ano a lei completou 6 anos, né, e os desafios continuam. O grande mérito da LBI é a ressignificação do que se entende por deficiência. A LBI, ela passa a adotar um modelo social, um modelo mais aberto, mais preocupado com a interação da pessoa com deficiência com a sociedade. Um modelo mais preocupado com as barreiras que as pessoas impõem às pessoas com deficiências nos atos cotidianos da vida. Então, ela reconhece um corpo com lesão, mas que principalmente denuncia os problemas da estrutura social que oprime a pessoa com deficiência. A LBI, ela valoriza a autonomia. A autonomia é uma palavra-chave no Estatuto. Ele é considerado uma legislação relativamente completa com vários temas. Então, são 127 artigos que abordam temas como transporte, saúde, educação, direitos sociais. Mas se ela fala tanto em equidade, vocês sabem a diferença entre igualdade e equidade? Igualdade, ela considera oferecer a todos os indivíduos os mesmos recursos. Se refere a situações idênticas e equivalentes para todas as pessoas e situações. Observem a parte superior da imagem. A equidade, ela prima por analisar justa e imparcialmente cada caso, para que não haja desigualdades e injustiças. Ela considera a oferta de recursos diferenciados, considerados a partir da demanda de cada indivíduo. Na inclusão, nós precisamos adotar o princípio da equidade, de modo a oferecer os recursos necessários, mesmo que diferenciados, para que cada indivíduo consiga alcançar os mesmos resultados em termos de aprendizado. Então, a gente percebe que essas palavras são bem parecidas, mas a diferença é que a igualdade é a ausência da diferença, e a equidade é quando usam a equivalência para se tornarem iguais. Então, cada situação, ela pede uma adaptação para garantir a igualdade de condições. É preciso ter um olhar sensível e de respeito com cada situação, com cada ser humano. Para ter igualdade e equidade, é preciso enxergar o outro com sensibilidade e fazer a diferença com atitudes. Eu convido vocês a refletirmos sobre alguns termos. O primeiro, diversidade. Então, o que é diversidade? A definição de diversidade, ela pode ser entendida como o conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Este conceito está intimamente ligado aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, diferentes modos de percepção e abordagem, heterogeneidade e variedade. A diversidade, ela significa variedade, pluralidade, diferença. Como eu devo chamar uma pessoa? Pessoa de deficiente, eu devo chamá-la de pessoa com necessidades especiais, de portador de deficiência? Ou vocês usarem um outro termo? De acordo com a LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Dessa forma, compreende-se que este conceito, ele considera que a deficiência não está na pessoa, mas na relação entre a pessoa que tem impedimentos de alguma área com o meio, com as barreiras, e que impedem sua participação plena na sociedade. Então, ela trata de um conceito aberto e dinâmico, cujos contornos dependerão sempre da análise dos elementos existentes no caso concreto. Não sendo possível, assim, a gente definir de forma a priorística a questão.
Então, essa definição ela é fundamentada em 3 importantes características. A primeira dela é que o impedimento é de longo prazo. A segunda característica é que o impedimento não é avaliado isoladamente. E a terceira característica é que o critério de equiparação não é mais o padrão da saúde física relativo à sobrevivência e segurança da pessoa com deficiência, mas ela passa a considerar a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por isso, a gente ter a exata noção do conceito de deficiência é tão importante. Tá? Bom, coloquei aqui agora alguns termos que é muito comum, né, a gente ouvir. E aí, para a gente poder tentar discutir qual que seria o termo correto ao se dirigir a alguém com alguma deficiência. Ou então, até mesmo se a gente pensar como se dirigir, como se referir a essas pessoas, né? Na maioria das vezes, pela falta de informação, ou pelo receio de gerar ou tentar evitar algum tipo de constrangimento, esse conhecimento ele se faz necessário. E isso não acontece por acaso, sabe? Na própria história, se a gente pegar a história constitucional, por exemplo, do Brasil, nós temos termos como aleijado, inválido, incapacitado, defeituoso, desvalido. São termos referentes às pessoas com deficiências utilizados na Constituição de 1934. O termo excepcional ele é utilizado para essas pessoas na Constituição de 1937. E pessoa deficiente, a gente vai encontrar esse termo na Emenda Constitucional de 1978. Já foram usados esses termos para designar as pessoas com deficiência. A Constituição Federal de 88, ela trouxe a expressão portadores de deficiência. O que, diga-se de passagem, também não ajudou muito, né? Contudo, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2009, ela trouxe a nomenclatura pessoa com deficiência. Mas, afinal de contas, existe uma terminologia correta? E o tal do portador de necessidades especiais? É falta de respeito a gente usar esse ou aquele termo? Bom, o termo mais adequado é, sem sombra de dúvidas, usar a expressão pessoa com deficiência, tá? Que é fruto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A deficiência ela não pode ser vista como um acessório que você tem a opção de portar ou não. Por isso, tornam-se claramente inadequados termos que contemplam a palavra portador, tá? Então, a deficiência ela deve ser vista e pensada como o resultado da interação entre pessoa e meio ambiente, e não como algo que esteja preso dentro do indivíduo. Em suma, a deficiência é apenas uma característica que jamais deve ser vista antes da pessoa. Então, o termo correto a se utilizar, desde 2009, pessoa com deficiência. Na legislação brasileira, a gente vai ter os diferentes tipos de deficiência, né? Eles estão categorizados lá no decreto 5296 de 2004. E aí ele vem trazer a deficiência física, relacionada à locomoção, a deficiência visual, que é relacionada à orientação, a deficiência auditiva, relacionada à comunicação, e a deficiência mental, que atualmente a gente utiliza o termo intelectual, né? Mas na lei continua, na legislação brasileira continua o termo mental, né? E que é relacionada à questão da função cognitiva e de raciocínio. E também a deficiência múltipla, que é a associação de mais de um tipo de deficiência. Esses são os tipos que estão no decreto 5296. E de acordo com o censo de 2010, no IBGE, no Brasil são mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. E se a gente fala em deficiência, nós viemos falando tanto sobre a questão de autonomia, que a LBI prevê para as pessoas com deficiência, é o ponto-chave, né, da LBI. O que significa acessibilidade? Para quem é acessibilidade? Quem precisa da acessibilidade? Então, a acessibilidade ela é uma condição de algo ser acessível, de possibilitar o acesso. Em linhas gerais,
A maior parte das coisas do mundo é acessível para humanos de antropometria padrão e pouco acessíveis para o cidadão com especificidades em particular, como tamanho, velocidade ou acuidade visual, dentre outros. Ou seja, a maioria das coisas do mundo é acessível para pessoas que estão dentro do padrão e geralmente inacessíveis para quem não estão no padrão. Então, o que a gente tem? Que normalmente usado para contexto de acesso a pessoas com deficiência, a abrangência da acessibilidade certamente é maior e atende à necessidade de muitos, se não da maioria das pessoas, em determinados momentos da vida. De crianças a idosos, a acessibilidade cria uma condição de cidadania frente a questões fundamentais do cotidiano. Então, a gente vai tratar aqui de acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas a gente tem que lembrar que a acessibilidade é para todos, para pessoas com deficiência e sem. Então, vamos. Nós temos a legislação, né, como a Lei 13.146 de 2015, a LBI, e ela coloca lá no artigo 3º, no inciso 1, que a acessibilidade está voltada para a pessoa com deficiência, sendo a acessibilidade a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a gente conclui que a acessibilidade ela visa garantir a autonomia e a eliminação das barreiras que impedem o exercício pleno de direitos por parte das pessoas com deficiência, além de ser um instrumento capaz de tornar possível a inclusão efetiva de tal grupo de indivíduos. Mas o que são essas barreiras? Bom, as pessoas com deficiência, elas encontram diversos obstáculos no dia a dia. A esses obstáculos nós chamamos barreiras. De acordo com a LBI, lá no artigo 3º, no inciso 4, ela define barreiras como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificados em urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informações, atitudinais e tecnológicas. Então vamos ver um pouquinho desses tipos de acessibilidade. Primeiro aqui nós temos a acessibilidade programática, né? Hoje em dia ainda existem muitas dificuldades em fazer valer as leis de inclusão e acessibilidade, e este é o trabalho da acessibilidade programática, é colocar em prática os direitos das pessoas com deficiência. A cada vez que uma nova lei de acessibilidade é implementada, também está sendo exercida a acessibilidade programática. Então, a acessibilidade programática, ela está relacionada às normas, às leis e regimentos que respeitam e atendem às necessidades das pessoas com deficiência. Aqui a acessibilidade nos transportes, né? É uma forma de acessibilidade que elimina barreiras não só nos veículos, mas também nos pontos de paradas, incluindo as calçadas, os terminais, as estações e todos os outros equipamentos que compõem as redes de transporte. A acessibilidade arquitetônica, né? Este talvez seja o tipo de acessibilidade mais conhecido, pois é a acessibilidade que se preocupa em eliminar as barreiras físicas de um local. É promover a adequação de espaços e a extinção de barreiras físicas e ambientais dentro de residências, espaços públicos e privados, edificações e equipamentos urbanos. Temos também a acessibilidade atitudinal. Pode-se dizer, sem medo de errar, que tudo começa através desse tipo de acessibilidade, né?
uma vez que a acessibilidade atitudinal ela é entendida como o ato de perceber o outro sem discriminação, preconceitos, imposições de padrões pré-definidos. Então, todos os demais tipos de acessibilidade, eles estão relacionados a essa acessibilidade, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. A acessibilidade nas comunicações é a acessibilidade que elimina barreiras na comunicação interpessoal, por exemplo, utilizando língua de sinais, na escrita, através de jornal, de revista, de livros, de apostila, que vão incluir textos em braille, o uso do computador portátil, por exemplo, e a acessibilidade também através da parte virtual, que a gente vai chamar de acessibilidade digital. Então, para isso, é importante a aprendizagem da língua de sinais, a utilização de textos em braille, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão e outras tecnologias assistivas. Trata-se do direito de se comunicar, que é diferente do direito à comunicação, à informação e à participação. E não está expressa em nenhuma convenção de direitos humanos. Então, se uma pessoa surda, por exemplo, ela vai a um evento e este não tem um intérprete de Libras, por exemplo, o seu direito de se comunicar está sendo violado. É um problema tão óbvio que ninguém vê. O direito de se comunicar tem a ver com a liberdade de expressão e vem antes dos direitos, e vem antes dos outros. Por isso, ele precisa ser garantido. Temos também a acessibilidade digital, né? É o direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos. Essa acessibilidade ela envolve dois elementos chaves. Como os usuários com necessidades especiais podem acessar informações eletrônicas e como os designers e desenvolvedores podem criar conteúdo que funcione com dispositivos auxiliares para serem consumidos por esses indivíduos. A acessibilidade digital é o processo que permite tornar o conteúdo da web acessível a pessoas que precisam de uma interface diferenciada. Tá? Agora, a acessibilidade metodológica, né, que é uma acessibilidade que está relacionada ao desenvolvimento e às melhorias de práticas e metodologias aplicadas ao estudo que são oferecidas às pessoas com deficiência, né, quando há alguma necessidade de adaptação. É conhecida também como acessibilidade pedagógica, tá? Que é a ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Essa acessibilidade, ela está relacionada à forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional, é que vão determinar ou não a remoção das barreiras pedagógicas. Temos aqui a acessibilidade instrumental, que visa superar as barreiras nos instrumentos, nos utensílios e ferramentas de estudo. Isso se a gente pensar na parte escolar. Nas ferramentas de trabalho também, se a gente olhar o lado profissional, de lazer e recreação. Então, esse é um tipo de acessibilidade que vai envolver todas as demais e sua materialidade ela vai refletir na qualidade do processo de inclusão plena do estudante na educação. E aqui a gente trouxe o desenho universal, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o desenho universal, mas cumpre salientar que as barreiras que existem nos dias atuais, sejam elas quais forem, elas devem ser eliminadas com a implementação de medidas que vão garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, uma dessas medidas a gente chama de desenho universal. O que seria o desenho universal? De acordo com a LBI, ela vai dizer que desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que seria, então, esse desenho universal. Aqui nós vamos observar as imagens, e aí vocês vão ver que há a disposição dos telefones públicos em duas alturas, que é o que vai permitir a utilização por pessoas de estaturas variadas e por pessoas que utilizam cadeiras de roda.
Se vocês observarem a fechadura, vocês vão ver que é caso de fechaduras, de maçanetas de portas, de janelas, que devem ser operadas sem a necessidade de força, podendo ser abertas apenas utilizando-se o punho ou até mesmo o cotovelo. Tem também ali o modelo de uma tesoura, que ela permite o uso com ambas as mãos, possibilitando também a alternância entre as duas em tarefas repetitivas. O que o desenho universal vai ter como princípio? O uso equitativo, ou seja, pessoas com diversas habilidades podem fazer uso desses utensílios. Uso flexível, uso simples e intuitivo, informação de fácil percepção, tolerância ao erro, baixo esforço físico, dimensão e espaço para aproximação e uso. Então, o desenho universal, ele tem a função de abranger o maior número possível de usuários, sendo necessária a observância da acessibilidade desde a criação dos produtos, ambientes, programas ou serviços. E aqui eu trouxe a frase da arquiteta Thais Frota, que ela vai dizer: se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar é deficiente. Remete à acessibilidade, né, ao respeito à dignidade da vida e à diversidade humana. Agora a gente se despede, mas não esqueçam, qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição dos fóruns, referentes a cada semana no AVA, tá? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Foi um grande prazer a gente poder juntos multiplicar experiências. Meu muito obrigada a todos.